Boa noite, Hélio. Boa noite, doutor Sérgio Teixeira. É um prazer ter recebido o convite do senhor para estar aqui falando um pouquinho desses temas tão atuais, né? Então, fico muito feliz de estar aqui podendo bater esse papo com o senhor essa noite aqui. E com todo mundo que estiver aqui, peço que enviem perguntas para a gente poder bater esse papo bem bacana e democrático. Que bom, o prazer é todo meu. Eu queria agradecer muito a você aí por ter aceito aí o convite. Queria agradecer a todos aí que estão entrando e a paciência dos que entraram. Olha aí, eu já tenho uma fã sua aqui, Sabrina Guitari. Como é que eu não sei? Hein? Guitari? Gitaí. Gitaí, isso mesmo. A pronúncia minha que foi errada. Luciana, dando boa noite aqui. Então, gente, eu queria que o Hélio se apresentasse, que tem algumas pessoas aí que eu acredito que não o conheçam ainda. Então, por favor, Hélio, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem. Sim. Hoje eu estou, né, enquanto jornalista de uma página, né, aqui na cidade de Queimados, né, a gente faz todas as informações da cidade. A gente começou como uma página de humor, um humor crítico, político, né, lembrava muito a questão do CQC, aquelas sátiras que eles faziam, e hoje a gente não perdeu esse humor, mas a gente é uma página onde traz as principais informações da cidade, e hoje é a página líder dentro de Queimados, né? A gente tem, para quem não está muito familiarizado, a gente usa muito a questão do engajamento no Facebook ou Instagram. O que seria o engajamento? É onde tem mais comentários, mais curtidas, compartilhamentos. E hoje o Choque, né? O Choque tem 2 anos, completou no sábado, né? No dia que eu conheci o Dr. Sérgio, era aniversário de 2 anos da nossa página. E a gente agora também está criando um site, e a nossa página hoje é líder, né, dentro da cidade, pelo menos 1 ano e meio dentro desses 2 anos, com muito humor e com informações verídicas, por isso a credibilidade, né? Teve um rapaz que não sei se o senhor soube, que aqui em Queimados o prefeito chegou a ser afastado no ano passado pela Câmara de Vereadores, e aí teve um rapaz que ele me falou, eu não conhecia, ele me encontrou na rua e falou assim: Hélio, você é o Hélio do Choque? Eu falei: sou eu. Aí ele falou assim: eu ouvi uns fogos, e eu falei: acho que o prefeito voltou, que deve ser os apoiadores dele. Aí eu joguei na Globo, joguei em todo quanto. Não tinha. Quando eu olhei na página de vocês, já tinha lá a informação de que o prefeito tinha voltado para o cargo. Então, eu acho que é a velocidade e a veracidade das informações que deixaram a gente conhecidos na cidade, né, e da forma que está. Além disso, eu sou um profissional também de marketing, tá? Sou formado em marketing, pós-graduado na área, além de ter feito também MBA em gestão de projetos. E toda essa questão do marketing também ajuda a fazer as movimentações na página, né, em relação a ver também o que o público, saber o que o público quer ver. Então, tem tudo a ver também com a questão de mídias sociais, do que a gente vai falar hoje também. Tá certo. O Choque é um portal, né, de notícias que é muito visitado, né, em toda a região da Metropolitana 1, né? Eu já andei Sim, dando uma olhada e é um jornalismo, como você mesmo falou, muito ágil, né? dá um exemplo para o senhor aqui que o Rogério Lisboa, prefeito de Nova Iguaçu, foi dar uma entrevista para a gente. Ele estava num ato e eu pedi uma entrevista para ele. E aí ele veio, ele não sabia muito bem do que se tratava, e eu falei que era um veículo local de Queimados, e aí depois me falaram assim, pessoas ligadas a ele: agora ele sabe quem é vocês. Porque quando ele deu a entrevista, ele deu uma cutucada no deputado do grupo político aqui da cidade, né? Acho que todo mundo sabe quem é o deputado. Quando ele, que quer ser candidato em Nova Iguaçu, quando ele cutucou esse deputado, deu 45 mil visualizações naquele vídeo de 3 minutos, onde de repente ele achou que estava falando, ele não tinha noção do que era o choque. E aí o deputado o respondeu, e ele deu todo um entrave entre os dois e tal. E aí me disseram: agora, quando ele for dar uma entrevista para o Choque, ele sabe a dimensão que isso vai ganhar, né? Porque a gente estava muito focado ali Queimados, e como você falou, está começando a aparecer para toda a região
né, da Baixada, está sendo respeitado, e a gente tem como já tem pessoas, né, que vêm de Japeri, podiam estar aqui, vêm de Belfor Roxo, a gente no aniversário a gente recebeu parabéns de pessoas de Belfor Roxo, de Japeri, até de Petrópolis teve, e a gente realmente tem essa intenção de expandir, e essas pessoas, né, de toda a Baixada têm conhecido a gente, isso é muito gratificante, doutor, não ser só conhecido, não ser mais um veículo local, acho que a tendência é expandir mesmo. Sem dúvida alguma. Você está compartilhando na sua página esse bate-papo nosso, né? Compartilhei na minha página, Hélio do Choque. Isso. E estou pedindo para a galera aqui também ajudar a gente aqui. Eu estou vendo que também tem algumas pessoas aqui que eu não tinha visto, sim. Então até vou ter que me apresentar também, né? Está vindo todo o teu pessoal está vindo. Meu nome é Sérgio Teixeira, eu sou médico, sempre atuei na parte da assistência, há mais de 35 anos que eu atuo ainda na ponta. Pouco depois de formado, já botei logo meu consultório, comecei a atender, e um pouco mais à frente eu resolvi ampliar um pouquinho o meu leque. Com isso, eu enveredei pela esfera acadêmica, fiz meu mestrado, meu doutorado, comecei a dar aula, então acumulei a função aí de professor universitário. Um pouco mais à frente, ainda pensando em evolução, eu entendi que a área de gestão seria o próximo passo. Então, iniciei na esfera privada, em hospitais particulares, comecei a coordenar serviços e logo depois me chamaram para a esfera pública. Nessa área da Metropolitana 1, talvez os serviços mais conhecidos que eu coordenei, que vocês conheçam, seja o Hospital da Mulher Eloneida Studart, onde eu coordenei a maternidade lá, de 2010, quando inaugurou, né, até 2012, o que é uma lenha, né, porque você, para inaugurar um hospital, tem que fazer desde a seleção do pessoal até a linha de cuidados, relação de materiais e medicamentos padronizados, protocolos de conduta, enfim, é um trabalho hercúleo que é feito já, como a gente diz, trocar o pneu do carro andando, né? Porque o hospital é um organismo vivo, então a gente vai sempre ajustando conforme a demanda, conforme o perfil do usuário. Em 2012, quando as coisas começaram a normalizar, já a engrenar, já estava a máquina bem azeitadinha, e me levaram para inaugurar outro hospital, que foi o Hospital Estadual da Mãe, já esse fica em Mesquita, e aí começa tudo novamente, né? E fiquei lá de 2012, da inauguração. Na véspera da inauguração, ainda estava em cima de escada, ajudando o pessoal a pendurar a placa, e fiquei de lá até 2016, quando eu saí. Fiquei um tempo fora. Ano passado fui convidado a retornar lá por conta de algumas coisas que estavam acontecendo. Quando eu cheguei, eu vi o que estava acontecendo, eu entendi que eu não teria autonomia para mudar o que eu gostaria de mudar, então eu saí de lá no outubro do ano passado. Foi uma passagem muito rápida ano passado, mas foi fundamental para eu tomar uma decisão. Eu não sei, algumas pessoas aqui, eu não sei se já sabem, quando eu vi que a gente vai até certo ponto, né, Hélio? A gente consegue empreender até certo ponto, mas quando você começa a ter que lidar com a máquina pública, para continuar seu trabalho, você tem duas posições. Ou você conhece alguém dentro da máquina pública que possa fazer essa interface contigo e que tenha os mesmos propósitos e valores que você tem, ou então você mesmo vai lá para dentro. E eu, como não encontrei dentro da esfera pública ninguém que tivesse os mesmos objetivos e principalmente os mesmos valores, né? Isso daí não é... Todo mundo sabe aí a política que nós estamos tendo aqui no estado do Rio de Janeiro há algumas décadas. Então, eu entendi que não havia outro jeito. Eu, junto com outros colegas, nós formamos um grupo e nós vamos nos revezar aí em oferecer nosso nome para uma possível futura candidatura. Então,
eu fiz o processo seletivo do Partido Novo, um processo seletivo longo, terminei ele, a aprovação, eu entrei em novembro, a aprovação saiu em março, e agora aguardando a convenção para ver se vai ser ratificada a candidatura ou não. E, por outro lado, parece que a história do Hélio, nesse ponto, converge com a minha, né? O que você tem a dizer em relação a isso, Hélio? Em relação a essa questão política, né? Eu, na verdade, o senhor, como o senhor falou na outra, lá no Folhas, né? Que antes o senhor nem pensava nas questões políticas, né? Então, eu tive uma questão de me envolver. Política a gente envolve o tempo todo, né? Mas não a política partidária, né? A gente política na hora de reinaugurar uma maternidade, na hora de inaugurar, como o senhor falou, ou chegar onde o senhor chegou e ver que não dava para mudar, tudo isso ali envolve questões políticas. Na nossa vida, o tempo todo, a gente está se envolvendo com política. Mas na questão partidária, né? Eu cheguei a ser pré-candidato em Queimados em 2008, né? Numa ideia, tinha 25 anos de idade, a gente pensava em uma candidatura a prefeito para poder tentar marcar na época uma posição. Mas de lá para cá, doutor, eu tinha realmente, sendo sincero, me desiludido no sentido aonde eu vi que todos, apesar de não ter sido candidato a vereador naquela época, ter visto que todos os pré-candidatos, todos os candidatos a vereadores, eles tinham tido uma estrutura muito grande por trás, e enquanto o voto ideológico ou o voto das pessoas por questões técnicas, competências, isso na Baixada era muito difícil naquela época, não que hoje não seja, mas hoje nós temos as redes sociais, outros meios para poder fazer a informação chegar e mostrar que a pessoa não pode vender o voto, o que acontece nessas condições todas. Então eu fiquei realmente desiludido, porque eu vinha de uma militância desde os 14 anos de idade, movimentos estudantis, luta por passe livre. Então eu tinha me desiludido de 2008 até praticamente agora, porque quando eu fui fazer minha formação, fiz marketing, fiz minhas pós, MBA e tudo mais, eu trabalhei coordenando, né, no treinamento do 190 da polícia. Eu trabalhava numa empresa terceirizada, onde eu fui coordenador ali de mais de 40 pessoas. Passaram cerca de 70, 80 pessoas na minha equipe, contando o tempo que eu fiquei, mas simultaneamente ali 40, 50 pessoas, e onde a gente conseguiu fazer um trabalho bacana ali também no 90, de atendimento humanizado, e minha vida era o tempo todo na iniciativa privada. E aí, quando a gente teve a questão da ideia de criar o choque, eu tive a ideia de criar o choque, 2 semanas depois veio um amigo, a questão política ainda não estava, apesar da gente dar informações. Só que o que pesou, né, de uma pré-candidatura, amigos que falavam, Hélio, você é um cara politizado há muitos anos, como de repente o André ficava falando contigo, seu amigo que comentou lá, ficava falando, você é um cara politizado, você tem que estar dentro, pessoas que pensam como você, não pode deixar outros coordenarem por nós. E eu fui pensando nessa questão que está bem, como o senhor falou, também de pré-candidatura, amadurecendo, mas está bem no caminho. E o que me fez realmente pensar, quando amigos falavam vem, eu falava não venho, foi quando os caras começaram a se incomodar com matérias verídicas, a ponto de eu ser processado e a ponto de começarem a ter algumas perseguições. Eu falei, então o caminho está certo. Porque eu ia, por exemplo, agora eu não estou indo por causa de pandemia. Esse é o melhor sinal de que está no caminho certo, né? Não estou indo por causa da pandemia, mas eu ia nos bairros, né? A ideia é voltar, nos bairros, mostrando a realidade de cada bairro. E quando você vê, doutor, você, por exemplo, as periferias de Queimados, que não são tão periferias assim, porque não são tão longe, não é tão periférico, mas ficam à margem, né, no sentido da capital, não da capital, mas do centro. Mas eles não são tão longe, você consegue enxergar prédios da cidade num lugar onde tem vala a céu aberto. Então, muita gente do centro não sabe que isso acontece. Então, a gente começou a mostrar essa realidade, e quando eu encontrava pessoas do bairro Santo Expedito, por exemplo, no centro de Queimados, as pessoas me abraçavam, falavam, obrigado por ter ido no meu bairro. E aconteceu isso. E o amigo dele era de um outro bairro, falava, você tem que ir no meu também.
Então, aquilo começou a me falar assim, pô, alguma coisa precisa ser feita. E aí eu cheguei para o primeiro amigo que falou, eu falei assim, cara, vou pensar assim, vamos pensar e vamos ver o que dá, né? Vamos tentar ver se a gente consegue conscientizar as pessoas e a gente está indo no caminho, doutor. Eu não sei no seu caso, mas uma coisa que virou a minha chave foi uma frase que é atribuída a Platão, que diz que os bem-intencionados que não querem se envolver com a política são condenados a serem governados pelos mal-intencionados. E é exatamente isso que acontece. Se você deixa na mão dos outros, exatamente por não querer se envolver com todas essas coisas que eles fazem, não digo se envolver no sentido de se aliar, mas se envolver no sentido de combater. É tudo que eles querem. Você fica em casa, pode até ficar reclamando, não tem problema nenhum, contanto que deixa o caminho livre para eles. Então, esse vácuo do poder é exatamente preenchido pelos mal-intencionados. Eu penso que, da forma que está hoje em dia, infelizmente, principalmente o nosso Estado, que foi tomado e aparelhado por uma quadrilha, que ainda tem muita gente dentro do setor público, a única chance que nós temos de lutar por esse Estado que é o nosso é começar a ocupar esses espaços. E foi aí que realmente eu tomei essa decisão, junto com outros colegas, eu acredito que o Hélio, da mesma forma, no município dele. Exatamente. Foi no meu caso, como o senhor falou, também foi uma questão de grupo, né? E a gente preza muito, né, por tudo que o grupo fala, né? Se o grupo chegar para mim e falar, Hélio, por esse motivo, eu acho importante agora a gente talvez dar uma segurada. Então, tudo é ouvido, né? Tudo é discutido por um grupo. É diferente de projetos de poder, né, doutor? Pessoas que têm os projetos pessoais, tem aquele projeto. Eu tenho um projeto pessoal que eu quero ser, por exemplo, prefeito, ou quero ser deputado. Não, quando você tem um projeto realmente que é de ver a sua cidade melhor, o seu estado melhor, então isso é sempre discutido em grupo e isso é sempre ouvido, porque o projeto não é seu. O projeto é de um grupo, o projeto muitas das vezes, né, de uma cidade. Então, a gente ouve, a gente tem um grupo e é isso, né? O que o grupo vem decidindo, a gente vem conversando e tocando da melhor forma. Vou até convidar o senhor, doutor Sérgio, se amanhã não tiver algum compromisso às 18 horas, né? Eu vou dar uma entrevista na Universidade da Política, eu te mando o link, às 18 horas, e eu vou falar um pouquinho da minha história, e aí vou lhe dizer também algumas outras coisas ali. Vai ser uma entrevista bem bacana também com o Fábio Oliveira, que ele tem uma empresa que é especialista, a empresa dele é especialista nessa questão de pré-candidatos, né? É por isso que é a Universidade da Política, ele dá cursos e tudo mais, e aí eu vou lá dar uma entrevista, se o senhor puder assistir, eu fico bastante honrado. Com certeza, estarei vendo. Agora, uma coisa que é muito característico aqui da região, né? Aqui nós temos a região metropolitana 1, conforme é dividido pelos órgãos governamentais, que inclui 12 municípios. Esses 12 municípios têm o município do Rio de Janeiro, todos os municípios da Baixada Fluminense. Para as pessoas terem uma ideia da área geográfica, vai de Seropédica, Itajaí, lá próximo do litoral, até Magé, pegando a Baixada Fluminense no meio e mais o município do Rio de Janeiro. E essa região metropolitana 1 é uma região que tem uma interdependência muito grande, né? Os municípios dependem uns dos outros, né? Por exemplo, quando eu trabalhei no Hospital da Mãe, a proposta era atender a 11, não atender, entre aspas, o município, não era o objetivo atender o município do Rio de Janeiro, porque havia um entendimento, que até de certa forma está correta, que havia leitos e há suficientes de maternidade dentro do município do Rio de Janeiro para atender a própria cidade. Então, o Hospital da Mãe seria para atender casos de baixa e média complexidade nos 11 municípios que restavam da Metropolitana 1. Então, para essa dinâmica, eu estou me estendendo um pouquinho mais, porque é importante todo mundo entender a interdependência que tem dentro dos municípios. E essa interdependência acaba dividindo também entre os municípios os mesmos problemas
e, eventualmente, as mesmas soluções. Né? Um exemplo típico, bom, tem coisas que são evidentes. Né? O governo do Estado é evidente que ele atinge a todos os municípios, não só da Metropolitana 1, mas no Estado num todo. E nós estamos vendo aí o que tem acontecido com todos os governadores das últimas décadas presos e o atual parece que a situação dele também não está nada confortável. Né? Agora, tirando um pouquinho dessa área da política, resta outras situações, como, por exemplo, a SEDAI. Até o início desse ano, antes da pandemia virar esse pandemônio, né? A SEDAI era o alvo de todas as manchetes e atenções que estavam acontecendo aqui, dado o péssimo serviço que ela está prestando. O que você acha em relação à SEDAI? O que você acha dela e o que você acha que poderia ser uma saída razoável? Doutor, dê uma olhada no partido do senhor, né, como você falou, o Partido Novo. Aí eu não sei se o senhor tem a ideia como o partido tem algumas coisas de privatização, eu não sei se o senhor pensa por esse lado. Eu já não vou mais para o lado do viés da privatização. Eu acho que uma gestão séria, uma fiscalização séria, que eu acho que a gente falta tendo pessoas, né, dentro da política, como o senhor mesmo disse, pessoas que não estão pensando em projeto pessoal, que possam estar ali realmente e tendo nomeações técnicas, não as nomeações políticas. Os últimos presidentes da SEDAI foram nomeações políticas. Eu acho que ali você já começa a melhorar, né, 200% quando você tem alguém técnico no cargo. E aí, para a questão da privatização, eu acho que ainda não seria o momento disso. Né? Eu sei que o partido do senhor tem uma ideia diferente. Aí eu até queria são ideias, são soluções, todo mundo com o mesmo objetivo em prol do melhor para o Estado e para os municípios. Cada um tem a sua ideia, isso daí é mais do que natural e é saudável, né? As pessoas terem ideias diferentes, até para que elas acabam se complementando. Com certeza. Como você bem falou, o que é o nosso pensamento dentro do Partido Novo? Nós entendemos que o Estado deve ser mínimo para poder ser o máximo dentro desse mínimo. Eu sou médico. Se eu viro para você, se você me procura como paciente, pergunta qual é a minha especialidade, eu falo para você tudo, o que você vai achar de mim? É igual aquela história do pato, né? Que o pato nada, voa, anda e não faz nada direito. E não faz nada direito, entendeu? Então, eu vejo o Estado mais ou menos dessa forma. Eu penso que ele deveria ter prioridades nas quais ele assumisse a responsabilidade. Eu posso citar para você saúde, educação e segurança pública, isso daí é fato, isso daí é uma atribuição do Estado, um dever. Agora, a partir daí, não necessariamente ser o que vai estar à frente. Né? A SEDAI pode até se tornar uma autarquia, alguma coisa, e participar de um processo licitatório qualquer. O que eu entendo é o seguinte, a SEDAI ela fornece para uma grande região água e esgotamento sanitário. Né? Melhor dizendo, fornece água para uma parte dessa grande região e esgotamento sanitário para a menor parte dessa grande região. A mais da metade do esgoto produzido na área de atuação da SEDAI não é tratado. 57% do esgoto da SEDAI não é tratado. Né? Então, já começa um problema dessa forma. Nós captamos a água ali na bacia do Guandu, nós estamos falando basicamente de três rios, né? Não é a cidade de Três Rios, não, de 3 rios, né? Rio Poços, o Ipiranga e o Queimado, se não me engano, né? Que formam aquela bacia do Guandu, onde é feita a captação da água. E eles não têm tratamento, então eles despejam na bacia do Guandu esgoto in natura. O que acontece quando como é que você aduba uma plantação? Com esterco? Sim. Né?
Então, o esgoto in natura é muito próximo disso. O que nós tivemos de resultado? Um crescimento da famosa geosmina, que é um tipo de alga. Ou seja, eles adubaram o crescimento dessas algas. Por isso que estava numa quantidade excessiva, porque estava uma quantidade excessiva de esgoto. Isso eu falei numa entrevista que eu dei na rádio no início de fevereiro, que só se falava da... Não, o único problema da geosmina é que ela não é tóxica. Também não é bem assim. Ela é de baixa toxicidade, não quer dizer que ela não seja tóxica, né? É de baixa toxicidade, mas o que eu ressaltei à época é o quê? Se tem um excesso de geosmina, você pode procurar coliforme, pode procurar um monte de outra coisa que vai achar. E acharam agora, semana retrasada. Por que só acharam agora? Porque agora ninguém está prestando atenção nisso. Sim. As pessoas estão pensando na pandemia, né? Então, a SEDAI, que nunca investiu um centavo nos últimos 10 anos, né, com a população crescendo, com a demanda crescendo, com a modernização ocorrendo em termos de maquinário, que tipo de serviço que você espera que ela preste? Então, por isso que eu entendo, primeiro, deveria haver um contrato, coisa que não há. A SEDAI ela tem um termo de compromisso assinado. Esse termo de compromisso, ele não tem metas, ele não tem investimento preconizado, e muito menos penalidades para caso aconteça coisas tipo essa que aconteceu, coisas que aconteceram agora no verão passado. Então, eu penso que esse tipo de acordo deveria, sim, acabar, poderia fazer, aí é questão de cada um tem as suas ideias, eu penso que poderia fazer uma licitação na qual a SEDAI podia participar. Mas dessa licitação saiu um contrato claro, transparente, com metas definidas, com investimento preconizado e com penalidades, se isso daí não ocorresse. Sim, mas aí o senhor acha que, por exemplo, a SEDAI não é responsável hoje por todo o tratamento de esgoto, né? A Prefeitura de Queimados, por exemplo, não sei se o senhor soube, que o ex-prefeito, o atual deputado, ele está hoje com os bens bloqueados, né, por não ter terminado as estações que ele criou, que ele começou a construir. E aí, assim, nesse caso, no formato que é feito hoje, né, os municípios também têm a sua responsabilidade do não tratamento, né? Queimados hoje, 3% do esgoto é tratado, e se as estações estivessem funcionando, que são 8 estações, 25% do esgoto da cidade seria tratado. O que é muito baixo, né, doutor? Pelo que o senhor não é nada, não é nada. Isso se as estações estivessem funcionando. Quando eu falei para você 57%, eu estou falando dessa região metropolitana porque o Rio de Janeiro, uma boa parte é tratado. Sim. Se for pegar no estado inteiro, sobe assustadoramente esse percentual de esgoto in natura. Sim, a minha cidade tem só aí Queimados, 75% não é tratado, pelo que você está me falando. Hoje é menos. 75% quando as estações funcionarem. Funcionava, agora nem isso. Não, quando funcionarem, elas nunca funcionaram. Das 8 estações, 5 nunca funcionaram. E aí desculpa, eram 13, e das 13, só 5 funcionam, 8 nunca funcionaram. Essas 8, desde 2017, paradas, estamos em 2020. Eu vou mandar para o senhor também um link onde eu e o Lucas, a gente entrou nessas estações, a gente entrou mesmo lá, viu que tinha espaço, eles utilizam, né? É um espaço, doutor, onde as pessoas utilizam para prostituição, para utilização de drogas. Então, são prédios, né, que chega a ser perigoso, porque dependendo do lugar é alto, e as crianças soltam pipa durante o dia, e à noite é perigoso. Então, são 8 estações totalmente abandonadas, e tanto que o Ministério Público denunciou e o deputado tem seus bens bloqueados por isso. Agora, e cada estação, cada uma das 8, e aí o senhor pode confirmar isso no Jornal Globo, está até com o link aberto, no Extra, cada estação custou 3,5 milhões à época, em 2017. Aí fizer uma conta aí, fácil a gente ver quanto de dinheiro público é jogado, né? Pois é. A partir do momento que você tem uma empresa do Estado sendo fiscalizada pelo Estado, não tendo um contrato com o Estado,
É difícil você esperar uma coisa diferente. Por isso que a gente fala em licitação. Ela pode até participar. Não há problema da SEDAI participar da licitação. O que não pode ter é esse tipo de vínculo vicioso do jeito que está. Porque qual é o grande argumento que eu escuto em algumas pessoas, não ouvi isso de você, mas que falam que a SEDAI não deve ser privatizada porque é uma empresa que dá lucro. Ora, gente, se é uma empresa que não investe, só recebe, como é que ela não vai dar lucro? Mas é para isso que ela existe, para não investir? Não é? Então, é aquela história. Nós temos um exemplo prático, né, para não ficar só no discurso, de Niterói, nossa cidade vizinha aqui. Niterói, o abastecimento de água foi privatizado. Melhorou, assim, 100% da população está coberta de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Aqui do lado. Entendeu? Então, é aquela história. Uma solução tem que ser dada. O que não dá para fazer é ficar do jeito que está. Daqui a pouco vai passar a pandemia, vai ter que voltar a esse assunto. Eu não sei aí em Queimados, mas aqui no Rio, ano que vem, vai ser votado o plano diretor da cidade. É um momento fundamental de apertar alguns parafusos. É a chance que se tem de apertar alguns parafusos. A lei de orçamento já está sendo votada agora, para o ano que vem, então quem herdar vai herdar o que foi votado agora, mas é assim que é o jogo. Mas o plano diretor ano que vem, que é bienal, é uma coisa que tem que se ter muita atenção. Muita atenção. Exatamente. E essa questão da SEDAI, doutor, eu entendo também que mas isso acontece em todos os lugares, ela é mais uma onde é utilizada também para questões de cargos, para questões de trocas, favores políticos, né? É mais uma das empresas, né, do Estado onde é feito isso. Então, por isso que quando eu falo, às vezes eu acho a privatização um assunto, uma medida drástica, né, um remédio talvez muito amargo, porque a gente pode primeiro fazer essas outras situações que, como a SEDAI tem esses problemas, todas as outras, a prefeitura, todos os locais têm essa questão de troca. Como a gente viu agora, eu citei, na maternidade, teve até uma amiga minha aqui que botou a Aninha Coutinho, um abraço para ela, dessa questão do deputado negociar um cargo de uma OAS. A gente sabe que se eles passaram para a OAS toda a contratação é feita pela OAS. Né? Não teria que ter mais essa interferência política. Como o senhor bem falou, para quem não assistiu lá no Folhas Cariocas, o senhor bem falou, a divisão entre os recursos humanos, que é onde vai ter o olhar técnico, vai saber quem realmente está apto para aquela função, para o departamento pessoal de quem é que vai fazer a contratação, pegar os documentos. Hoje não, hoje como é feito tudo junto, dependendo da OAS, o senhor falou que trabalhou com OAS séries, dependendo da OAS é tudo junto, e ainda recebe uma interferência de um deputado que liga e fala, contrata fulana para o cargo tal, aonde que passou o crivo do RH para saber se a fulana tem a competência para estar ali? E aí a gente tem inúmeras pessoas com competência que acabam ficando de fora porque não conhece o deputado ou não conhece alguém desse sentido. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente precisa também fazer uma varredura nessa forma de fazer política, nessa forma do tomar lá da cá, né? Porque isso aí, com certeza, é troca de favor. Esse rapaz não conseguiu para a esposa dele, parece que é a esposa dele, esse cargo, porque tem olhos verdes ou porque torce para o mesmo time de futebol do deputado. Ali tem uma troca que provavelmente vai ser agora para esse período de eleição. Então, isso tem que ser, desculpa a palavra, mais varrido da política do nosso estado, né, da nossa região. Infelizmente, eu assisti o nascimento das OAS aqui no Rio de Janeiro. Né? Nós tínhamos e temos até hoje, né, a administração direta, que é quando o governo
faz a gestão direta da unidade de saúde, nós temos a Fundação Saúde, como autarquia que vai fazer a gestão, e tem as organizações sociais de saúde, que são as OS. São 3 modalidades de gestão. Quando me perguntaram qual que eu achava melhor, eu sempre repito que é a que tiver a melhor gestão. Os 3 modelos podem funcionar, contanto que a pessoa que esteja lá à frente seja uma pessoa comprometida, séria, né? E que esteja disposta a fazer o trabalho da forma que ele tem que ser feito. Em relação a concursos, eu acho importante concursos, mas a seleção não se restringe a concursos. Eu sei que os concursos públicos têm seu lugar. Agora, o fato de uma organização fazer uma contratação não de concurso não significa que isso vai ser de má fé. Isso só reitero o que eu acabei de falar, que depende da gestão. Até porque, e aí eu vou abrir um parênteses, e aí quem vai falar agora é o professor universitário, eu sou contra vestibular. Concursos, eu acho que no modelo que nós temos, eu não sou contra haver o concurso, eu sou contra o modelo de concurso que nós temos. É uma prova de corte transversal, onde você vai escolher uma pessoa por um momento que ela está passando, sem levar em consideração o histórico dela. Pega no vestibular um garoto de 18 anos de idade, que ainda não amadureceu, ou uma menina de 18 anos de idade, que não amadureceu, está naquele dia ali com uma cólica violenta. Que tipo de prova que você espera que ela faça? Ela foi a melhor aluna da escola. Uhum. Mas naquele dia não estava bem. Tem que haver uma seleção. Tem que haver alguns critérios. Agora, critérios sérios que não sejam por indicação. O grande problema das organizações sociais é que, como elas são, elas participam de um processo licitatório que, a princípio, é uma boa ideia, essa ideia ela é desvirtuada para colocar lá dentro as organizações sociais que interessam às pessoas que as colocaram. Sim. E nós sabemos que tem organizações sociais que os gestores das próprias organizações sociais não têm a menor capacidade de estarem ali dentro. Eu tenho um exemplo de uma organização social que o vice-presidente, ele era taxista até muito pouco tempo. Não tenho absolutamente nada contra o taxista, muito pelo contrário. É uma profissão extremamente digna, da qual nós somos dependentes. Admiro muito eles. E eles dirigem muito melhor do que eu. Agora, será que eles dirigem um hospital melhor do que um gestor hospitalar? Entendeu? Eu acho que cada um tem a sua expertise, cada um tem a sua atribuição. O que tem que se investigar é quem são as pessoas que estão à frente dessa OS, ou, pior, quem são as pessoas que estão atrás dessas OS. Em Queimados, a gente conversou sobre isso, né? É um instituto desportivo, né, que está cuidando da administração do hospital. Qual a expertise? Não é? Pois é, qual a expertise dela? Né? Vamos pegar o doutor Sérgio para cuidar de desporto nesse momento. Me bota para dirigir uma escola de natação, vai morrer todo mundo afogado. Entendeu? É verdade. Cada um tem que atuar dentro da sua... É o que eu falo sempre, tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Todos têm seu valor, todos têm a sua expertise, todos têm a sua colocação ideal. Então, vamos usar isso, porque aí você vai ter um serviço de qualidade. Vamos botar essa OS esportiva aí para gerenciar um clube. Com certeza ela vai fazer um trabalho bom, porque está dentro da expertise dela. Agora, a área da saúde não é a praia dela, bota alguma que esteja, né, capacitada, porque habilitada todas estão, né? Porque a habilitação é só um carimbo, né? Mas ponha uma que esteja capacitada para fazer uma gestão. Olha o histórico delas, olha o histórico dos gestores dessa OS, dos donos dessa OS. Isso que falta aqui no Rio de Janeiro. Na hora que abrirem essa caixa preta, vai sair muita gente lá de dentro. E é uma caixa preta que precisa ser aberta. Agora, precisa de pessoas comprometidas como você, com boa intenção, para poder ir lá e botar o dedo na ferida. Olha só, isso daqui não está certo. Porque o que as pessoas ainda não sabem, algumas, é que não é papel do parlamentar só ficar fazendo projetinho de lei. Sim. A parte de fiscalização é fundamental. Eu vi um deputado ser criticado agora, porque, poxa, olha só que absurdo, o deputado foi lá fiscalizar um hospital no meio do isolamento social. É função dele.
É a função dele fiscalizar. Eu queria falar com o senhor. Eu sei que o senhor até falou, as coisas acontecem às vezes em maior e menor escala, mas são muito parecidas dentro dessa região que nós estamos aqui, né? No Rio, por ser capital, eu acredito que talvez até aconteça um pouco menos, mas também acontece, porque do prefeito ele querer buscar os vereadores para serem secretários. E aí o que acontece? Você enfraquece a sua Câmara nessa parte de fiscalização, porque o cara que é suplente está ali, ele não vai querer fiscalizar o prefeito, porque ele sabe que o prefeito pode botar o secretário de volta a qualquer momento. Então, por isso que o senhor falou, é importante pessoas que sejam pré-candidatas agora nesse momento e confirmando candidatos a vereadores, não candidatos a secretários, candidatos para fiscalizar o executivo. Como o senhor falou, não é só fazer os projetos de lei, tem que executar sim. E aí o que acontece? O senhor tem um exemplo de um deputado, teve uma deputada aqui da cidade, a deputada Alana Passos, que ela veio nos hospitais de campanha, ela esteve aqui fiscalizando e ouviu exatamente essa mesma história que o senhor falou. Mas a deputada veio lá do Rio para fiscalizar os hospitais aqui em Queimados e tudo mais. Só que, assim, o primeiro que é o dever dela fiscalizar. Segundo, que o hospital de campanha, mesmo sendo municipal, né, ela também tem essa prerrogativa. E terceiro, ela também está fazendo o trabalho dos vereadores daqui, que deveriam estar fiscalizando, e ninguém se levantou para fiscalizar, e aí precisa realmente da deputada, que tem que fiscalizar todos esses hospitais a nível estadual, tudo, que eu não preciso nem dizer aqui tudo o que está acontecendo em relação ao atual governador, ela está fazendo essa fiscalização lá e precisa vir para a cidade aqui, porque nem o vereador daqui está fazendo. E isso aí é fundamental, que na próxima eleição existam candidatos a vereadores que, quando assumam, sejam vereadores, não estejam pleiteando um cargo de secretaria ou de alguma coisa acima da questão do projeto do poder, como a gente falou. Então, assim, pré-candidato a vereador, depois de vereador, tem que ser vereador e tem que fiscalizar. Não adianta ter uma Câmara decorativa. E aqui, como eu falei, eu sei que acontece no Rio, mas aqui a gente chegou a ter, doutor Sérgio, uma Câmara de 17 vereadores, a gente chegou a ter uma Câmara com 3 vereadores só que foram eleitos. Né? 14 eram suplentes, porque é essa tática de enfraquecer o poder que vai fiscalizar. E vai fiscalizar o executivo, então o executivo não quer um poder forte. Então a gente faz esse apelo para que seja fiscalizado. E se o seu vereador aceitar, né, ser secretário, você tem que cobrar dele e não votar na próxima, porque o candidato a vereador tem que ser vereador, tem que fiscalizar. E o doutor falou muito bem que, às vezes, projeto de lei, alguns até chegou perto da eleição, agora tem um monte jogando um projetinho de lei lá para poder botar no panfleto que fez o projeto, mas fiscalizar que é bom. Não, e é impressionante como as pessoas atribuem uma boa atuação parlamentar pelo número de projetos de lei que ele aprova. O que nós temos de projetos ruins, eu não sei se você sabe, aqui no Rio, você sabia que aqui no Rio tem uma lei que proíbe você andar de mochila no elevador? Não. E passa. Quer dizer, eu dou muito mais valor ao vereador goleiro, que fica ali barrando essas bizarrices, do que o cara que fica fazendo projeto desse nível. Entendeu? É complicado. Então, lei nós temos demais. Eu acho que a gente tinha que derrubar um monte dessas leis absurdas que estão por aí. A gente tem que parar de atrapalhar as pessoas que querem trabalhar. A quantidade de leis que burocratizam o empreendedorismo, que atrapalham as pessoas que querem empreender e essas pessoas que vão gerar emprego. Então, o que tem que fazer é acabar com metade dessas leis aí, não é ficar produzindo lei bizarra tipo essa. E fiscalizar. Porque eu até entendo um deputado, um vereador, que não consegue ficar aprovando muitas leis, porque a gente sabe como é que funciona. Vou te dar um exemplo de um testemunho real de um deputado nosso que fez um projeto de lei, foi apresentar para outros, o colega de um outro partido chegou, pegou aquele, olha, muito bom esse projeto de lei seu, gostei muito, não muda nenhuma linha, está perfeito,
pode contar comigo, mas quanto é que eu levo nisso? Assim, na cara dura. Então, não é fácil você aprovar um projeto de lei na boa intenção. Você tem que ter um trabalho de convencimento que às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Agora, tem uma coisa que só depende do parlamentar, que é o poder de fiscalização. Isso só depende dele chegar, sair, entrar no carro dele e ir lá na ponta ver o que está acontecendo, sabendo onde é que ele vai procurar. Sim. E um ponto que você tocou que é fundamental, que é essa questão do secretariado, eu falei agora há pouco que a gente tem o processo seletivo para quem vai ser apresentado na convenção, né? Lógico que pode até haver uma aclamação na convenção de uma pessoa que nem tenha participado no processo seletivo. É raro, porque se é o processo seletivo, é a nossa cultura dentro do Partido Novo fazer esse processo seletivo e os aprovados vão para a convenção. Mas, em tese, pode acontecer esse segundo fato. Agora, você sabe que o governador de Minas é do Partido Novo, né? O Romeu Zema. Você sabe quantos secretários ele escolheu lá para o governo dele? Eu cheguei a ouvir 7, alguma coisa assim? Nenhum. Todos os secretários dele vieram de um processo seletivo de uma empresa contratada externamente para fazer esse processo seletivo sem o viés do partidarismo. Todos os secretários dele foram secretários aprovados em processo seletivo externo. E aí, por isso que você vê os resultados que eles estão tendo. É isso que tem que fazer. Porque se você pretende colocar uma pessoa para te representar lá dentro, ela tem que ser minimamente testada. Mas o Zema, ele mudou um secretário recente, né? Que ele disse até que confiava. Sim, mas não entra sem ser por processo seletivo. Mesmo sendo de confiança dele. Mesmo sendo de confiança dele. O vereador eleito, o deputado eleito, não escolhe seus assessores. Os assessores vêm do processo seletivo. Eu posso ter uma pessoa da minha confiança que eu gostaria que trabalhasse comigo, caso amanhã ou depois eu venha a ser eleito. Essa pessoa vai ter que passar no processo seletivo primeiro. Senão, eu não vou trazer. Submete ao processo primeiro. Ué. Gente, se a pessoa vai exercer uma função, ela tem que... Não é assim que funciona no serviço público? Se você quer ser um bancário, você não faz um concurso? Se você quer ser um motorista, você não faz uma escola de motorista para aprender a dirigir? Então, como é que você que quer representar uma população, você não é testado? Sim. Você é escolhido porque você é amigo do dono do partido, ou porque é cunhado de um outro conhecido? O senhor acha também que isso deveria servir também até para as candidaturas? Porque a gente vê hoje aí pré-candidatos a prefeito que nunca administraram nem um botequim, nem dos pequenos. Sim. A gente vê pessoas que nunca tiveram num cargo eletivo, né? Nunca foram vereadores, né? Não têm experiência nenhuma em administração, né? Nem empresarial, nem nada, e são candidatos a prefeito. Em Queimados aqui, né? Eu acredito que de todos ali, 1 ou 2 já tiveram alguma experiência administrativa, outros estão marinheiros de primeira viagem, né? Não foram vereadores, não chegaram a ser deputados e não administraram nada, né? Outro até foi secretário, mas tem toda a história, né, que envolve o secretariado dele, onde eu fui processado. Mas a gente não vê pessoas sem experiência, sem saber o que vai fazer, né? Tem inclusive amigo meu, né, que eu considero, que não foi, né? Não tem essa experiência e aí precisa, mas é candidato. Eu acho que, e aí eu vou falar até da esfera nacional, que aí você chega para ser um candidato a presidente sem ter nunca administrado nada. Então, eu acho que talvez poderia, aí eu, né, adaptando um pouco o que o senhor falou, no sentido do que o senhor acredita, mas aí no que eu acredito, que poderia ter, sim, como se fosse um plano de carreira quando tem nas empresas, dentro da política você também deveria galgar, sim, porque você vai entendendo e vai... Como que uma pessoa que nunca foi um prefeito ou um governador vai querer ser um presidente? Eu entendo que é isso, ou um administrador de uma grande empresa. Então, hoje a gente tem pessoas aqui que nem botequim
Desculpa falar, mas é verdade, nem botiquinho o cara administrou, ele quer administrar uma cidade, né, do tamanho de Queimados, né, complexa como é a nossa cidade, que é a cidade arrecada, sim, mas é uma cidade hoje subdesenvolvida, que só cresceu aqui. Tem um amigo meu que fala muito isso. Aqui cresceu na época do Distrito Industrial, que enquanto o prefeito tinha contato direto com todo esse governo, né, da onde vinha a torneira, que era o contato com o Cabral, com o governo federal, e aí vinha o dinheiro para a cidade, então entravam recursos, sim, e muitos desses recursos que entraram para obras que começaram não terminaram. A gente tem aqui pelo menos 3 grandes elefantes brancos aqui. A gente tem a maternidade agora, que foi reinaugurada a meia boca, vamos colocar assim. Temos o prédio da prefeitura, que é uma obra que inicialmente gastou 8 milhões para fazer o prédio da prefeitura, o prédio novo da prefeitura, e agora pediram empréstimo de mais 7 milhões, sendo que a obra toda estava orçada em 8 milhões, e ela parou, era uma obra faraônica, agora pediram mais 7 milhões. Então, a gente tem essa questão de você ter só durante aquele momento. E aí, o que eu estava dizendo sobre o meu amigo é o seguinte, que ele fala, se investiram em trazer empresas, né, ou pelo menos deram incentivos para trazer as empresas, bacana, legal. No comércio, muitas coisas em Queimados não tinha, muitas lojas grandes não tinham, mas aí quem são as pessoas que vão trabalhar até mesmo no comércio? Você tá uma empresa aqui, não patrocina a gente, mas sei lá, Líder Magazine, vem pessoas de fora de Queimados para trabalhar, né? O galpões de indústrias grandes lá no Distrito Industrial. Não são queimadenses que trabalham, porque você investe na parte das empresas, mas você não investe no material humano. E se você não investir no material humano, para a cidade em si, está arrecadando os impostos, ISS e tudo mais, mas você não tá investindo no povo. Queimados vai continuar sendo uma cidade dormitória. Vai viver o Aqui, resto ó. da vida como cidade dormitória. Vai ao encontro do que você falou e do que a gente vem falando. Tá vendo? A secretaria lá foi selecionada com um concurso aberto para que qualquer um quiser participar. Mas tem que ser assim. No processo seletivo agora, que nós passamos, né, para ser apresentado para a convenção para pré-candidatura de vereador, foram mais de 200 inscritos. O Partido Novo, pelas leis eleitorais, teriam 60 vagas. Só passaram 35, só vão 35 para a convenção. E é como tem que ser, ué. Passou, vai. Não passou, gente. Né? Tem que ter esse critério. Tem que ter. E eu penso que até para o partido é interessante isso, porque fica muito ruim, né? Quando você vê, quando pega um representante desse fazendo uma falcatrua dessa, a primeira coisa que pergunta é de que partido ele é. Quer dizer, já fica ruim até o partido. Então, eles têm. Para a gente ser filiado do Novo, tem que juntar uma documentação, entre elas certidão negativa. O filiado, o ficha suja, nem filiado é. Entendeu? Então, eu penso o seguinte, se a gente pensa em moralizar a política, a gente tem que ir atrás das pessoas de boa intenção, sem dúvida alguma, e capazes, porque senão não muda. Então, tem que buscar essas pessoas. E a forma que eu entendo de busca é um processo seletivo. Eles viram a nossa vida do avesso, quando a gente se coloca para o processo seletivo, olha tudo e mais alguma coisa, e faz prova. Hélio, eu fiz 9 provas teóricas. Eu fiz uma sabatina de mais de 1 hora, com 3 pessoas me arguindo. É duro, velho. Eu tive que estudar um bocado. Não é fácil a nossa vida, não, viu? Imagina. Mas eu penso o seguinte, eu tenho muita esperança, porque eu vejo, não é só no nosso partido, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, você, que pelo menos me transparece até o momento com toda a credibilidade possível, vejo outras pessoas também em outros partidos que você percebe que elas estão bem intencionadas, e eu acho que é disso que o parlamento está precisando, de bem intencionados se envolverem na política, conforme o conselho do Platão.
O né? senhor, como já esteve por aqui, conhece bem também essa região aqui, né? Esteve em Mesquita. Então, acho que o senhor tem uma ideia mais ou menos que, assim, aqui em Queimados ainda não tem essa cultura, né? E aí eu vejo por culpa da direção dos partidos estaduais. Ainda não tem essa cultura das ideologias dos partidos. Então você É. vê aqui, né, PT aliado ao PSDB, com, sei lá, PSL dentro do mesmo grupo, porque não tem muito essa cultura. Então, às vezes, você vê um partido, sei lá, um exemplo, um PSB mais alinhado a ideias junto com o PSL, na mesma coligação. Então, não tem muito isso. Então, eu cobrava muito quando eu participava de partidos aqui, tidos mais progressistas, de que a capital não olhava para cá. Né? Então, assim, é a crítica que eu fiz ao pessoal quando eu fui filiado ao pessoal há muitos anos, que era assim, vocês só estão olhando para a Zona Sul. Né? Eu sei que tem um eleitorado muito grande, mas se o partido tem que olhar para a periferia. Então, eu já adiantando aqui, né, quem tiver de Queimados assistindo aqui, que eu fui filiado ao PSOL, fui filiado à Rede Sustentabilidade, mas hoje eu estou filiado ao PSD, porque é um partido de centro, não é um partido que de todo o histórico que eu tenho, mas é o que o senhor falou, né? A gente tem que olhar o partido, só que aqui também a gente tem as particularidades, olhar o partido dentro da região. Então, dentro da região, né, dentro do que a gente acredita hoje, eu olhei o PSD por não estar dentro da máquina. Né? Aí a pessoa fala, mas é o partido do Kassab, é o partido... Então, a gente também tem que pensar, né, tem aquela história que, assim, às vezes a gente quer mudar o mundo, né? Mas se a gente não tentar mudar o que está ao nosso redor aqui, mudar o pequeno, não adianta agora eu querer, né, falar, discutir a política nacional, apesar de a gente ver absurdos de política nacional, se eu não estou olhando para cá. Aí eu vi que o senhor botou aqui também a parte da imprensa, eu queria só fazer uma crítica às imprensas locais, né, que é muito importante, mas também algumas se calam, porque eu vejo as imprensas, muito da imprensa local mesmo, por exemplo, o portal, não vou falar aqui o nome, mas o portal que é da região, que eu vejo lá falando do Bolsonaro o tempo todo, criticando a forma que o Bolsonaro trata a pandemia. O Bolsonaro trata a pandemia com descaso. E o líder desse portal, o fundador desse portal, que até um portal da Baixada, não é só de Queimados, mas ele é de Queimados, ele se omite quando o Ministério Público entra na justiça contra a Prefeitura de Queimados com a frase: a Prefeitura de Queimados trata a pandemia com descaso. Então é aquela coisa não, vamos falar do nível nacional. E o que está acontecendo aqui? Né? Critica o Mário Peixoto, aí vai para o nível estadual, da Cor e Sabor, né, que é uma das empresas do Mário Peixoto, que da questão que fornecia alimento para presídio, merenda para as crianças, mas quando a mesma Cor e Sabor esteve em Queimados por 6 anos trabalhando sem alvará, essa mesma imprensa não criticou. Então, assim, é aquela coisa não, vamos olhar para lá, a gente tem que mudar o que está lá. Mas e o que está aqui, doutor? E o que está aí do seu lado, o que está aí no Rio de Janeiro, o que está aqui em Queimados? A gente não, pelo menos assim, eu imagino que a gente não consegue chegar abraçando o macro. A gente tem que fazer o que está do nosso lado primeiro. Então, eu sei que o senhor, agora você falou, o pouco que eu conheci do senhor também, o pessoal lá de Queimados que me acompanha, que me segue, também, pô, gostei do doutor Sérgio, o pessoal entrou no grupo, falou, pô, gostei lá da entrevista, você estava com o doutor Sérgio, então o pessoal também teve uma simpatia pelo senhor, e eu também tive, então, pessoas como o senhor, eu sei que o senhor também pensa assim, porque senão o senhor ia estar tentando fazer processo seletivo para ser deputado. Não, vamos tentar mudar primeiro aqui, tentar mudar o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem muitas coisas ainda para serem mudadas. Vamos tentar mudar Queimados. Eu acho que é isso, tentar ir para cima, criticar o que é feito lá no governo nacional e fechar os olhos para o que acontece dentro dos municípios. É hipocrisia ou tem alguma vantagem que aí a gente não tem como provar, vamos deixar quieto. Mas vamos olhar o que está perto da gente. Acho que é muito importante isso. As pessoas têm que perceberem que as eleições municipais são as que têm maior impacto sobre a vida delas.
Quem vai mudar o local onde elas moram, onde elas vivem, onde elas trabalham, é o vereador, é o prefeito. Então, tem que haver uma atenção maior em cima disso. Eu vejo as pessoas que estão muito preocupadas, como você falou, em Brasília, ou muito preocupadas com uma política partidária. Hélio, na semana passada, eu fiz uma live com um cara do PT, já fiz uma com do PCdoB, já fiz com do PSOL, você é de outro partido também, do PSD, hein? PSD. PSD, né? Isso. Quer dizer, eu penso o seguinte, o que a gente tem que discutir são as pautas, não é ideologia. A gente tem que parar de discutir ideologias e discutir as ideias, porque as ideias que vão se transformar em ação. Você tem as suas sugestões, eu tenho minhas sugestões, eu coloco meus argumentos, você coloca seus argumentos e o conjunto vai decidir o que é melhor. Isso é democracia. Sim. Né? Quem tiver um convencimento melhor, seja pela qualidade da ideia ou pela forma que ele falou, ou um cara mais convincente, enfim, né? Arregimentar um número maior de pessoas para que comunguem com ele dessa ideia, e aí vamos tentar. O que também não impede, amanhã ou depois, essa ideia não deu certo, vamos buscar uma alternativa. Hoje a gente tem um fla-flu, né, doutor? Que as pessoas se veem obrigadas a comprar todo um pacote ideológico, né? Não tem aquela coisa de ponderar, não, isso aqui não está no meu campo, mas isso aqui é bacana, o doutor Sérgio falou isso aqui é bacana. Não, as pessoas acham que é um fla-flu, que tem que comprar toda aquela ideia e vão até o final com aquilo. Não, quanto mais os radicais correrem para os extremos, mais afastados eles vão ficar do bom senso que está no centro. Tem que conversar, tem que, olha, meu argumento é esse, o seu é esse. Vamos ver, tem um meio termo, tem alguma coisa de... Não, então vamos votar, a maioria leva, isso é democracia. Agora, entrar nessa disputa, nesse maniqueísmo que tem, o cara é do bem ou ele é do mal, então esse sectarismo não vai levar ninguém a lugar nenhum. Senta todo mundo vai estar sentado lá dentro da Câmara. Né? Aliás, por falar nisso, sentado em cadeira, a gente já estourou o tempo, vou ter que dividir isso daqui em volume 1 e 2, né? Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar, e eu queria saber, quantos vereadores tem Queimados? São 17. 17 vereadores. Rio de Janeiro, 51. Quantos assessores cada um tem? Em Queimados, então, Queimados tem uma particularidade aqui, né? Existem os cargos do presidente da Câmara, os cargos da Câmara. Não, de assessores. Sim, assessor. Cada vereador tem quantos assessores? Assessor só, mas eu estava citando os cargos da Câmara, que às vezes os cargos da Câmara vão parar na mão dos vereadores. Entendeu? Que para na mão. Não, aqui no Rio são 20 assessores. Aqui no Rio são 20 assessores por vereador. Você multiplica por 50 mil. Onde é que você vai enfiar 1.000 pessoas dentro da Câmara dos Vereadores? Não cabe. É o princípio da má-fé. Uhum. Só nisso você já vê. A gente já entregou um termo de compromisso, se comprometendo a cortar 50% de verbo de campanha, de verbo de gabinete. Desculpa. Entendeu? Porque é um absurdo. O ralo começa aí. Aqui o vereador não justifica. O que eu vou fazer com 20 assessores me apurriando? Não, porque não vão estar me ajudando. E aí tem nessa questão aqui, vem na contramão uma pessoa que é pré-candidata a vereadora, me perguntando, né, doutor, falando, mas Queimados são quantos assessores? Ela nunca foi pré-candidata, é a primeira vez. Eu falei 1. Ah, não, mas porque teve uma vereadora que me falou que ela teve 5. Ela teve 5 porque tem uns cargos lá que o presidente da Câmara negocia isso na hora de ser eleito, e aí ele negocia. E a pessoa, por incrível que pareça, que eu achava que era uma pessoa que vinha também nessa levada, ela falou, não, mas eu acho pouco. Tem que ter 8. Eu falei, a gente está falando de Queimados. Ela, não, mas tem que ter pelo menos 8, porque tem muitas demandas. Eu falei, olha só, você precisa fiscalizar e criar projeto de lei. Você precisa de 8 pessoas numa cidade como Queimados. Eu falei, mas outra coisa. Um vereador ganha de Queimados entre 12 a 15 mil. Tira do seu bolso e bota uma pessoa para trabalhar contigo. Né? Você não precisa de mais gente? Né? Você acha que em Queimados, né,
um custo de vida que nós temos aqui, você precisa de 15 mil para você sobreviver. É isso e os penduricalhos e Tem mais 6.500 aposentadoria e tudo, né? A gente tem 6.500 um de termo verba, padrão que a gente abre mão disso tudo, porque não 6.500 de verba. está certo. Hein? Aqui em Queimados são 6.500 de verba de gabinete. Então são 15 mais 6.500, 21.500 no município, como o município de Queimados. Aí depois vem os auxílios. Auxílio moradia para quem mora na cidade. O que é isso? Entendeu? Então, tem muita coisa que tem que ser mudada ainda, a coisa tem que ser séria, entendeu? Enquanto não for séria, agora só vai ser séria quando a gente começar a ocupar esses espaços. O que as pessoas têm que entender, e que a Margaret Thatcher já ensinou a gente, até publiquei essa semana, uma frase que eu gosto muito dela, é que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Então, isso daí tem que ser respeitado. Você não pode chegar e ficar usando isso como se fosse terra de ninguém. Está errado, isso está errado. Isso tem que mudar, esses benefícios aí têm que serem repensados, todos eles. Né? A gente tem que pensar que aquele dinheiro dali, muita gente trabalhou duro para esse dinheiro chegar lá. E que o parlamentar nada mais é do que um funcionário público. Ele está lá para servir a população, não é para botar o objetivo pessoal ou plano de poder pessoal, como você falou, não. Não, você está certo nisso. Tem que chamar esses caras à razão. Né? Com certeza. Ô, Hélio, foi um prazer enorme, estouramos o tempo todo, já foi tudo para o espaço. Depois eu vou me virar para dividir isso daqui, mas valeu a pena, foi um papo super interessante contigo, eu não esperava nada diferente. Queria agradecer muito novamente você ter aceito e vindo aqui bater papo conosco. Queria agradecer muito todos os que participaram aqui. Já vou, porque não dá para prometer mais no caso de o pessoal participando, comentando, é isso que é importante, porque a gente, assim que a gente vai crescer, né? Com todos participando, todos ajudando, e aí sim a gente vai para frente. Então, muito obrigado para você, muito obrigado para todos que estiveram aqui, e agora deixo para você fazer suas considerações finais. Primeiramente, agradecer o convite, né, para quem não assistiu agora na semana passada, né, lá no Folhas Cariocas, o doutor Sérgio estava lá, e eu o conheci lá, e aí surgiu o convite, então eu queria, assim, como ele falou também que percebeu algumas coisas, eu também tive uma simpatia já de cara com o doutor Sérgio, gostei, aceitei o convite no primeiro momento, porque sabia também que seria um bate-papo bem bacana. E, doutor Sérgio, mais uma vez, para falar para a galera, para o seu público aqui também, que amanhã, aí para o pessoal procurar a página Hélio do Choque. É isso que eu estou colocando aqui agora. Me dá o endereço da página para eu botar aqui no banner. Pode botar Vou Hélio botar aqui embaixo. Choque. Hein? É Hélio do Choque mesmo. Está escrito Hélio do Choque. Deixa eu pesquisar aqui. Isso, Hélio do Choque. E aí Página do Facebook? Página do Facebook. É o seu nome mesmo que está em tela. Nome. É meu nome mesmo. É o nome que está em tela mesmo. É o nome da tela. Hélio do Choque, você pesquisa, né? E tem a página que eu sou. Estou botando maior aí para não ter dúvida. Isso. Hélio do Choque é a minha página, né? A página onde eu faço as lives, provavelmente agora a cidade de pré-campanha e tudo mais. E aí eu vou estar em outro canal amanhã, onde eu vou compartilhar. Como eu compartilhei hoje do Dr. Sérgio lá no Hélio do Choque, vou compartilhar também amanhã lá no Universidade da Política, vou compartilhar lá no Hélio do Choque, e aí é mais fácil de achar lá na minha página, porque você já curte também, vai ter outros conteúdos, então amanhã eu estou lá. E quem quiser também conhecer o nosso canal de notícias da cidade, de Queimados e da região metropolitana, é o Choque de Queimados. E daqui a pouco eu acho que vai virar Choque da Baixada, e aí vai aumentando, mas hoje é o Choque de Queimados. E amanhã às 18 horas eu vou dar uma entrevista um pouquinho diferente, né? Vou contar um pouquinho de toda a história, de toda a trajetória que fez a gente, como eu falei, muito resumido com o Dr. Sérgio, o que fez chegar até esse momento de uma pré-candidatura. Amanhã vai ser com mais detalhes. Aí eu convido o senhor, eu gostaria muito que o senhor assistisse lá amanhã
a entrevista lá, doutor Sérgio. E Estarei lá vendo, sim, com certeza. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Muito obrigado a todos aí, até uma próxima. Assim, uma coisa, na próxima quinta-feira, eu vou fazer uma coisinha diferente. Infelizmente, a gente não consegue responder a todos que entram e trazem os comentários muito interessantes e pertinentes, mas dentro do volume a gente acaba não conseguindo atender todo mundo. Então, na quinta-feira, eu vou estar conversando com vocês, né? Eu vou estar lá, quem quiser fazer pergunta, entra comigo ao vivo, querendo, faz a pergunta, ou faz o comentário, faz alguma coisa, todo mundo vai ter a chance de contribuir aí para a gente ir formando uma grande ideia, com o objetivo aí de melhorar a nossa cidade. Tá bom? Então... Sérgio, só uma coisinha aqui, queria falar antes, já tinha me despedido, mas eu gostaria de fazer aqui ao vivo um convite para o senhor participar no Choque de Queimados, para a gente falar um pouquinho da saúde, de pandemia, tá? Vou ver o melhor dia na agenda do senhor. A gente costuma fazer entrevistas terças e quintas, e aí o senhor dá uma olhadinha lá à noite, e a gente conversa pelo WhatsApp. Então, o senhor está convidado para participar, para falar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse momento de pandemia também e da gestão da saúde. Vai ser um prazer, um prazer. Vamos combinar com certeza. Vamos combinar com certeza. Gente, obrigado, tudo de bom. Até a próxima, então. Valeu, gente. Tchau.